O gancho. O sol ainda nem tinha vencido totalmente a névoa da manhã quando Ana já estava de pé. Enquanto grande parte da cidade ainda dormia, ela mexia uma panela no fogão simples da pequena cozinha, que mal tinha espaço para 2 pessoas. O cheiro de chocolate quente misturado com leite condensado preenchia o ambiente humilde, mas aconchegante. Era assim todos os dias. Acordar às 4 da manhã, preparar brigadeiros, beijinhos, cocadas e pedaços de bolo caseiro. Separar tudo com cuidado em forminhas delicadas, como se estivesse montando algo muito maior que simples doces. Porque para ela, aquilo não era apenas comida. Era sobrevivência. Era dignidade. Era o que a mantinha de pé. Ana tinha 23 anos, mas os olhos carregavam uma maturidade que não combinava com sua idade. Desde que perdeu a mãe, assumiu sozinha as contas da casa e a responsabilidade de continuar vivendo mesmo quando tudo parecia querer desmoronar. Ela não tinha investidores, não tinha padrinhos influentes, não tinha sobrenome importante. Tinha apenas talento e uma fé silenciosa de que um dia sua realidade poderia mudar. Mas naquela manhã específica, algo estava diferente. O vento estava mais frio. O movimento da rua parecia mais intenso. E o destino, inquieto. Ela empurrou seu carrinho de madeira até um dos bairros mais nobres da cidade. Um lugar onde prédios espelhados refletiam o céu e carros importados passavam como se fizessem parte da paisagem. Ali, ela era invisível. Ou pelo menos achava que era. Brigadeiro fresquinho. 2 por 5. Anunciou com voz doce, mas firme. Alguns compravam. Outros passavam direto. Alguns olhavam com pena. Outros com desprezo. Mas Ana nunca reclamava. Até que um carro preto, luxuoso e silencioso parou no sinal bem em frente a ela. Não era um carro comum. Era daqueles que raramente diminuem a velocidade. O vidro começou a baixar lentamente. E ali, atrás do volante, estava um homem que parecia pertencer a outro universo. Terno impecável. Relógio sofisticado. Postura confiante. Ricardo Albuquerque, um dos empresários mais influentes do ramo imobiliário. Conhecido por decisões frias, negociações milionárias e uma vida pessoal sempre envolvida em eventos luxuosos. Ele não costumava reparar nas pessoas, muito menos parar por elas. Mas naquele instante, ele reparou. Não foi apenas a beleza simples de Ana que chamou sua atenção. Foi o jeito como ela organizava cada doce. O cuidado, a concentração, o orgulho silencioso. Ela não pedia ajuda. Ela oferecia algo. E isso era diferente. O sinal continuava vermelho. O tempo parecia desacelerar. Ela percebeu o olhar e por um segundo sentiu-se desconfortável. Já estava acostumada a julgamentos. Mas aquele olhar não parecia julgamento. Parecia curiosidade. O sinal abriu. O carro poderia ter seguido. Mas não seguiu. Ele encostou. Desceu e caminhou até ela. O contraste era evidente demais para passar despercebido. Algumas pessoas começaram a olhar. Quanto é? Ele perguntou simples. 2 por 5, senhor. Ele pegou um brigadeiro, provou, fechou os olhos por um instante. E algo inesperado aconteceu. Ele sorriu. Não um sorriso social. Um sorriso verdadeiro. Eu quero todos. Ela arregalou os olhos. Todos? Sim, todos. O coração dela acelerou. Aquilo representava praticamente o lucro do dia inteiro. Mas algo dentro dela manteve a postura firme. O senhor não precisa comprar tudo por pena. Ele a encarou. E respondeu baixo. Eu não faço nada por pena. O silêncio entre os dois parecia carregar mais do que simples palavras. Ele pagou, sem pedir desconto, sem pedir troco. Mas ela devolveu cada centavo corretamente. E foi nesse momento que algo mudou dentro dele. Porque ele estava acostumado com pessoas tentando se aproveitar. Mas aquela jovem não queria vantagem. Ela queria respeito. E quando ele voltou para o carro, algo ficou para trás. Não foram os doces. Foi a imagem dela sorrindo, mesmo com as mãos manchadas de chocolate e o vento bagunçando o cabelo. Ele arrancou com o carro, mas não conseguiu arrancá-la dos pensamentos. E pela primeira vez em muito tempo, um homem que comandava prédios, empresas e fortunas, se viu pensando em uma garota que vendia brigadeiros na rua. Mas o que nenhum dos dois sabia é que aquela simples compra estava prestes a desencadear algo muito maior. Porque naquela mesma tarde, uma foto começaria a circular na internet, e a vida dos dois jamais seria a mesma. E se você acha que isso foi apenas coincidência, espere até descobrir o que aconteceu no dia seguinte. A vida dela. Se você olhasse para Ana apenas por alguns segundos na rua, veria uma jovem comum vendendo doces. Mas ninguém via o que existia por trás daquele sorriso calmo. Ninguém via as madrugadas silenciosas. Ninguém via as lágrimas escondidas. Ninguém via o peso que ela carregava sozinha. A casa onde morava ficava em uma rua simples, afastada do centro.
pequena com paredes que precisavam de pintura e telhado que às vezes deixava a chuva entrar. Mas era ali que estavam todas as suas memórias. Depois que a mãe faleceu por complicações de saúde, Ana precisou abandonar o curso técnico que fazia. O dinheiro que era pouco ficou inexistente. As contas começaram a se acumular. Luz atrasada, água vencida, mercado fiado. Ela tentou procurar emprego formal, mas sempre ouvia a mesma frase. A gente entra em contato, e esse contato nunca vinha. Foi então que lembrou de algo que a mãe sempre dizia: se você não tiver oportunidade, crie uma. E foi assim que nasceram os primeiros brigadeiros. No início, ela fazia pequenas quantidades e vendia para vizinhos. Depois começou a ir para o centro da cidade. No começo sentia vergonha. Tinha medo dos olhares, medo dos julgamentos. Mas a necessidade era maior que o orgulho. Acordar às 4 da manhã virou rotina. O despertador tocava no escuro. Ela levantava devagar para não pensar demais. Ligava o fogão simples. Mexia o chocolate na panela com cuidado, como se aquilo fosse frágil demais para errar. Cada receita era feita com precisão. Ela sabia que não podia desperdiçar nada. Um erro significava prejuízo. Prejuízo significava menos comida na mesa. Enquanto a cidade dormia, ela trabalhava. Enquanto muitos reclamavam do trânsito, ela já tinha enfrentado horas de preparo. Enquanto muitos tomavam café na padaria, ela estava na calçada tentando vender o que produziu com esforço. Mas nem todos os dias eram bons. Havia dias em que vendia quase tudo. E havia dias em que voltava para casa com metade da bandeja intacta. E nesses dias, o silêncio da casa parecia mais pesado. Ela sentava na cama simples, olhava para o teto e se perguntava: até quando? Mas no dia seguinte, levantava novamente. Porque desistir nunca foi uma opção. O que ninguém sabia é que ela tinha um motivo ainda maior para continuar. Seu irmão mais novo, Lucas, de apenas 10 anos. Ele era sua maior responsabilidade. O menino precisava de acompanhamento médico constante, por causa de um problema respiratório, medicamentos caros, consultas frequentes. Ela nunca contou isso para os clientes. Nunca usou sua dor como ferramenta de venda. Preferia lutar em silêncio. Lucas acreditava que a irmã era uma heroína. E talvez fosse mesmo. Ela ajudava nas tarefas da escola com ele à noite. Mesmo cansada, mesmo exausta. Mesmo com os pés doloridos de tanto ficar em pé. Havia dias em que ela sorria para os clientes e, minutos depois, precisava secar uma lágrima escondida atrás do carrinho. Certa vez, uma mulher elegante olhou para ela de cima a baixo e comentou com desprezo: gente jovem assim na rua é falta de esforço. Ana ouviu, engoliu, sorriu. Vai querer quantos? Ela não respondia ofensas com palavras. Respondia com dignidade. Mas naquela noite, sozinha, ela deixou a dor sair. Não porque fosse fraca, mas porque era humana. Mesmo assim, dentro dela existia um sonho guardado com cuidado. Ela desenhava em um caderno antigo o projeto da própria confeitaria. Pequena, com paredes claras, mesas de madeira, um balcão bonito, seu nome na fachada. Confeitaria Ana era um sonho distante, quase impossível, mas era o que a fazia continuar. E naquela mesma semana em que conheceu Ricardo sem saber quem ele era, a vida parecia mais difícil que o normal. O aluguel estava atrasado. O dono da casa já tinha avisado que não poderia esperar muito mais. O remédio de Lucas estava acabando, e ela não sabia de onde tiraria o dinheiro. Naquela manhã específica, quando empurrou o carrinho até o bairro Nobre, ela estava mais preocupada que o normal. Não imaginava que naquele mesmo dia, um homem que nunca precisou se preocupar com contas atrasadas cruzaria seu caminho. Mas antes que o destino começasse a agir, a vida dela ainda precisava mostrar sua força. Porque o que Ricardo viu naquele sinal não foi apenas uma vendedora. Foi uma mulher que já tinha enfrentado perdas, escassez, preconceito e medo. E ainda assim permanecia de pé. E talvez tenha sido exatamente isso que o fez parar. Mas o que Ana ainda não sabia é que alguém havia tirado uma foto naquele momento. E essa foto estava prestes a transformar sua vida simples em assunto de toda a cidade. E quando a internet começou a falar seu nome, ela não estava preparada para o que viria. E o pior ainda estava por acontecer. O primeiro contato. O sinal estava vermelho. E talvez tenha sido aquele pequeno detalhe que mudou tudo. Ana segurava a bandeja com brigadeiros recém-arrumados. O vento da manhã balançava algumas forminhas de papel, e ela ajeitava uma por uma com cuidado quase automático. Ela já tinha visto centenas de carros de luxo passarem por ali. Nenhum jamais parou. Mas aquele carro preto não era comum. Era silencioso demais. Imponente demais. Chamava a atenção mesmo parado. Quando o vidro começou a descer lentamente, Ana pensou que fosse apenas mais alguém perguntando preço por curiosidade. Acontecia muito.
Pessoas perguntavam, elogiavam e iam embora. Ela se aproximou com o sorriso treinado que usava todos os dias. Bom dia, senhor. 2 por 5. O homem ao volante não respondeu imediatamente. Ele observava, mas não era um olhar invasivo. Era atento, como se estivesse analisando algo além do óbvio. Ricardo Albuquerque estava acostumado a negociar prédios milionários, fechar contratos com empresários frios e conversar com pessoas que sempre queriam algo em troca. Mas ali, naquela calçada simples, havia algo diferente. Ela não parecia pedir ajuda. Ela oferecia algo. E oferecia com dignidade. O sinal continuava fechado. O tempo parecia estranho, lento demais. Ele finalmente falou. São feitos por você? Sim, todos. A resposta foi firme, sem timidez exagerada. Sem submissão, ele abriu a porta do carro. Desceu, e naquele instante, os olhares ao redor começaram. Alguns pedestres diminuíram o passo. Um segurança do prédio ao lado observou com curiosidade. Era incomum ver alguém como ele parado ali. Ricardo se aproximou do carrinho. Olhou os doces com atenção. Qual você recomenda? Ela hesitou por meio segundo. Depois respondeu. O de chocolate meio amargo. Não é muito doce. Ele arqueou levemente a sobrancelha. A maioria teria indicado o mais vendido. Ela indicou o que achava melhor. Ele pegou um, provou e fechou os olhos por um breve instante. O sabor era diferente. Caseiro, equilibrado, feito com cuidado. Quando abriu os olhos, encontrou o olhar dela esperando a reação. Ele não estava acostumado a se surpreender, mas estava surpreso. Eu quero todos. Ana piscou confusa. Desculpe. Todos os que você trouxe. Ela sentiu o coração acelerar. Aquilo representava o lucro do dia inteiro. Mas algo dentro dela manteve os pés no chão. O senhor não precisa fazer isso. Fazer o quê? Comprar tudo só porque... Bom, ela não terminou a frase. Ele entendeu. Eu não faço nada por pena. O tom dele era calmo, mas direto. Houve um silêncio curto, porém intenso. Ela começou a embalar os doces, as mãos levemente trêmulas. Não por medo, mas porque algo naquela situação parecia grande demais para ser comum. Ele entregou o dinheiro. Valor alto, muito acima do total. Ela contou rapidamente. Separou o troco e estendeu de volta. Está sobrando. Ele olhou para a mão dela segurando as notas. Pode ficar. Ela respirou fundo. Não, o preço é esse. E naquele momento algo mudou dentro dele. Porque ele estava acostumado com pessoas aceitando qualquer vantagem. Mas ela não queria vantagem. Queria justiça. Queria equilíbrio. Ele pegou o troco, guardou e sorriu. Dessa vez de verdade. Um sorriso raro. Os dois ficaram ali por alguns segundos que pareceram mais longos do que deveriam. O sinal já tinha aberto novamente. Alguns carros começaram a buzinar atrás. Ele caminhou de volta até o veículo. Mas antes de entrar, virou-se para ela. Qual é o seu nome? Ela hesitou. Ana. Prazer, Ana. Ele não disse seu nome. Entrou no carro e foi embora. Mas não levou apenas os doces. Levou uma inquietação que não sentia há muito tempo. Enquanto dirigia, percebeu que estava sorrindo sozinho. Algo incomum. Inexplicável. Na calçada, Ana observava o carro se afastar. Tentava entender o que havia acabado de acontecer. Não foi apenas uma venda. Foi diferente. O jeito como ele olhou. O jeito como falou, sem arrogância. Sem desprezo. Ela balançou a cabeça tentando afastar o pensamento. Ele é só mais um cliente. Mas no fundo, sabia que não era. O que nenhum dos dois percebeu naquele momento é que do outro lado da rua, alguém havia registrado tudo com um celular. A foto mostrava um empresário conhecido da cidade parado ao lado de uma vendedora simples. A legenda começaria como uma curiosidade, mas se transformaria em polêmica. E em poucas horas, o nome dela estaria circulando em lugares onde jamais imaginou. E quando Ricardo recebesse uma ligação naquela mesma noite, ele entenderia que aquele simples gesto havia despertado muito mais do que um sentimento. Havia despertado atenção. E nem toda atenção é boa. E se você acha que foi apenas um encontro inocente, espere até ver o que aconteceu quando a foto apareceu na internet. A polêmica. Ana acordou naquela manhã como em qualquer outro dia, sem imaginar que, enquanto dormia, sua vida simples havia se tornado assunto nas redes sociais. Ela não era do tipo que passava horas no celular. Usava mais para falar com fornecedores, clientes fixos e acompanhar mensagens da escola do irmão. Mas naquele dia, antes mesmo de sair de casa, o aparelho começou a vibrar sem parar. Uma notificação, depois outra, e mais outra. Mensagens de números desconhecidos, pedidos de amizade, chamadas perdidas. Ela franziu a testa confusa. Abriu uma das mensagens. É você mesmo na foto com ele? Outra.
Quanto ele pagou além dos doces? Outra. Sortuda ou esperta? O coração começou a bater mais rápido. Ela abriu uma rede social. E lá estava. A imagem. Ela segurando a bandeja de brigadeiros. Ricardo, ao lado do carrinho. O carro de luxo ao fundo. A legenda dizia: empresário milionário é visto comprando doces de vendedora misteriosa. Novo romance. Em poucas horas, a publicação tinha milhares de curtidas. Comentários começaram a se multiplicar. Alguns eram curiosos. Outros, cruéis. Interesseira. Mais uma atrás de dinheiro. Ele deve ter ficado com pena. Ela já deve estar armando algo. Ana sentiu o estômago embrulhar. Era como se pessoas que nunca a viram estivessem julgando sua história inteira em segundos. Ela não tinha feito nada de errado, mas estava sendo tratada como oportunista, como manipuladora, como alguém que havia planejado tudo. As mãos começaram a tremer. Lucas percebeu. O que foi, mana? Ela forçou um sorriso. Nada, só internet sendo internet. Mas não era só isso. Enquanto isso, em um escritório luxuoso no centro da cidade, Ricardo encarava a mesma foto projetada na tela de uma sala de reunião. Seus sócios estavam tensos. Isso pode virar problema. A mídia adora esse tipo de história. Você sabe como investidores reagem a qualquer escândalo. Ricardo cruzou os braços. Não há escândalo. Ainda. Ele não respondeu, mas no fundo sabia que o mundo dele funcionava diferente. Qualquer movimento fora do padrão era analisado. Qualquer desvio virava manchete. E agora, uma simples compra de doces estava sendo tratada como notícia. Enquanto isso, Ana saiu para trabalhar. Mas o clima na rua era outro. Algumas pessoas cochichavam, outras tiravam fotos discretamente. Um homem se aproximou apenas para perguntar. É verdade que você está com ele? Ela sentiu o rosto esquentar. Eu nem conheço ele. Mas quanto mais negava, mais perguntas surgiam. No fim da manhã, uma mulher elegante parou em frente ao carrinho. Olhou para Ana de cima a baixo. Então é você. O tom era carregado de julgamento. Desculpe. Você acha mesmo que alguém como ele se interessaria por alguém como você? A frase foi como um tapa. Algumas pessoas ao redor fingiram não ouvir. Outras assistiam. Ana respirou fundo. Poderia ter respondido com raiva. Poderia ter respondido com raiva. Mas escolheu outra coisa. Vai querer quantos brigadeiros? A mulher deu um sorriso debochado e foi embora. Mas as palavras ficaram. Alguém como você. Era isso que mais doía. Não a foto. Não os comentários. Mas a sensação de que, para muitos, ela não tinha o direito nem de ser vista ao lado de alguém de outro nível social. Naquela tarde, ela tomou uma decisão. Mudaria de ponto. Não queria mais aquele tipo de exposição. Não queria virar assunto. Ela só queria trabalhar. Mas enquanto empurrava o carrinho para longe do bairro nobre, o coração estava pesado. Porque no fundo, algo dentro dela sabia que aquela história ainda não tinha terminado. E do outro lado da cidade, Ricardo recebia uma ligação inesperada. Era sua ex-namorada. A voz soava fria. Interessante a nova companhia. Ele fechou os olhos por um segundo. Sabia que aquilo estava apenas começando. A imprensa começou a ligar. Blogs queriam entrevista. Portais especulavam romance. E tudo por causa de uma foto tirada em um sinal de trânsito. À noite, sozinho em seu apartamento de cobertura, Ricardo abriu novamente a imagem. Observou o sorriso dela. Simples. Sem malícia. Sem cálculo. Ele sabia reconhecer interesse. E aquilo não era. Era algo mais raro. Mais verdadeiro. Mas a pergunta agora não era se ele estava interessado. Era se ela estaria disposta a enfrentar o mundo que vinha junto com ele. E enquanto a cidade comentava, julgava e inventava histórias, Ana estava em casa, sentada na cama, tentando entender como sua vida comum havia se tornado manchete. Ela não pediu fama, não pediu atenção. Só pediu uma chance de trabalhar em paz. Mas o destino parecia ter outros planos. E no dia seguinte, Ricardo tomaria uma decisão que aumentaria ainda mais essa polêmica, porque ele não pretendia fingir que nada aconteceu. E quando um homem como ele decide agir, as consequências nunca são pequenas. O orgulho dela. Depois da exposição inesperada, Ana decidiu sumir daquele bairro. No dia seguinte, seu carrinho não estava mais na mesma esquina. Nem no outro dia, nem no outro. Ela escolheu um ponto mais afastado, menos movimentado, onde dificilmente alguém a reconheceria da foto que estava circulando. Ela não queria fama, queria paz. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela estava inquieta. Não por causa da internet, mas por causa dele. Ricardo não saiu de seus pensamentos. Não pelo dinheiro, não pelo carro, mas pelo olhar. Ele não a tratou como invisível. E aquilo era raro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo também estava inquieto.
Ele tentou seguir a rotina. Reuniões, contratos, decisões milionárias. Mas em meio a gráficos e números, a imagem dela surgia como um contraste impossível de ignorar. Ele decidiu voltar ao mesmo lugar do encontro. Mas ela não estava lá. Perguntou ao segurança do prédio. A moça dos doces? Não apareceu mais. Algo apertou dentro dele. Ele não estava acostumado a procurar. As pessoas geralmente vinham até ele. Mas pela primeira vez, ele queria encontrar alguém que não parecia impressionada com seu sobrenome. 2 dias depois, por acaso, ou destino, ele a viu novamente. Dessa vez em uma rua mais simples. Menos prédios espelhados. Mais comércio popular. Ela estava concentrada, organizando os doces como sempre. Ele estacionou mais longe. Desceu sem chamar atenção. Caminhou até ela. Quando Ana levantou os olhos e o viu, o coração disparou. Mas seu rosto permaneceu firme. Boa tarde. Ele percebeu a mudança no tom dela. Mais fechado. Mais defensivo. Você mudou de lugar. É melhor assim. Por causa da foto? Ela respirou fundo. Por causa do que veio depois dela. Silêncio. Ele olhou ao redor. Algumas pessoas já começavam a reparar. Eu não queria que isso acontecesse. Mas aconteceu. A resposta foi direta, sem agressividade, mas carregada de verdade. Ele se aproximou um pouco mais. Eu posso explicar. Ela o interrompeu. Explicar o quê? Que você é de um mundo e eu sou de outro? A frase não saiu amarga. Saiu real. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, porque no fundo, sabia que havia uma distância enorme entre eles. Não apenas financeira, mas social, cultural, de expectativas. Eu só comprei doces. Para você foi só isso. Ela levantou o olhar. Os olhos brilhavam, mas não de emoção romântica, e sim de força. Para mim virou julgamento. Virou piada. Virou exposição. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Nunca tinha parado para pensar como algo simples para ele poderia ser. Devastador para alguém fora do seu universo. Eu posso consertar. Ela balançou a cabeça. Não preciso que conserte minha vida. A resposta foi firme, orgulhosa. E ali estava algo que ele não esperava. Ela não queria ser salva. Não queria ser protegida como alguém frágil. Ela queria respeito. Ela queria respeito. Eu não estou oferecendo caridade. Então o que está oferecendo? A pergunta ficou no ar. Ele poderia dizer interesse. Poderia dizer curiosidade. Poderia dizer atração. Mas escolheu outra palavra. Companhia. Ela ficou em silêncio. O coração dizia para acreditar. A razão dizia para manter distância. Porque homens como ele não costumavam ficar. Homens como ele não entendiam boletos atrasados, nem remédios caros, nem medo de despejo. Eu não sou um projeto social. Ele quase sorriu com a frase inesperada. Eu sei. E também não sou um segredo. Aquilo foi direto. Ela estava dizendo que não aceitaria ser escondida, nem exibida, nem usada. Ele respirou fundo. Então me diga como fazer certo. A frase surpreendeu. Um homem acostumado a dar ordens, pedindo orientação. Ela cruzou os braços por um instante, pensando, analisando. E então disse: se você quer conversar comigo, que seja porque quer me conhecer. Não porque quer provar algo para a internet. Não porque quer rebater manchete. Ele assentiu. Eu quero conhecer você. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era intenso. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, uma voz interrompeu. Olha ele de novo. Alguém filmava de longe. O celular apontado. Ana sentiu o corpo enrijecer. Era exatamente aquilo que queria evitar. Ela deu um passo para trás. Viu? É disso que estou falando. Ele percebeu que se continuasse ali, só pioraria. Eu vou embora. Ela não respondeu. Ele caminhou de volta para o carro. Mas antes de entrar, disse: eu não vou desistir fácil. Ela não soube o que responder, porque parte dela queria que ele insistisse, e outra parte tinha medo do que essa insistência significava. Quando o carro desapareceu na esquina, Ana ficou parada por alguns segundos. O orgulho dela era sua armadura, mas também era sua proteção. Ela não permitiria que ninguém a olhasse como alguém que precisava ser resgatada. Se ele quisesse fazer parte da sua vida, teria que entrar pela porta da frente. Sem pena, sem espetáculo, sem superioridade. Mas o que ela não sabia é que naquela mesma noite, alguém do passado de Ricardo estava prestes a entrar nessa história. E essa pessoa não tinha a menor intenção de facilitar. O que parecia apenas uma aproximação difícil, estava prestes a virar conflito aberto. E o próximo encontro deles não seria nada tranquilo. O jantar. Ana passou o dia inteiro tentando ignorar a mensagem que havia recebido naquela manhã. Hoje à noite. 20, sem imprensa. Só nós dois. Se você permitir.
Era de Ricardo. Ela leu várias vezes. Apagou. Escreveu resposta. Apagou de novo. Parte dela queria recusar. Outra parte queria provar para si mesma que não tinha medo de estar em qualquer lugar. Às 19h40, ela ainda estava parada em frente ao guarda-roupa simples. Não tinha vestido caro. Não tinha salto sofisticado. Escolheu algo discreto. Elegante dentro do que possuía. Olhou-se no espelho. Respirou fundo. Eu não sou menor que ninguém. Do outro lado da cidade, Ricardo aguardava no restaurante mais exclusivo da região. Um ambiente conhecido por receber empresários, celebridades e políticos. Luzes baixas. Piano ao fundo. Garçons impecáveis. Quando Ana entrou, sentiu todos os olhares. Não era paranoia. Era realidade. Ela não pertencia àquele cenário. Pelo menos era o que muitos pensavam. Ricardo levantou-se imediatamente quando a viu. E por um segundo, todo o resto perdeu importância. Ela estava simples. Mas havia uma presença que nenhuma joia poderia comprar. Ele puxou a cadeira. Você veio. Eu disse que se fosse para fazer certo, eu viria. O jantar começou tranquilo. Conversas leves. Perguntas sinceras. Ele queria saber da infância dela. 2 sonhos. Ela contou sobre a mãe, sobre o irmão, sobre o desejo de ter uma confeitaria própria. Ele ouviu com atenção verdadeira, sem olhar o celular, sem interromper. Mas a paz durou pouco. Uma mulher elegante surgiu na entrada do restaurante. Vestido vermelho marcante. Olhar afiado. Clara, ex-namorada de Ricardo. Ela não esperava encontrá-lo ali. Mas ao vê-lo, especialmente acompanhado, decidiu se aproximar. Caminhou lentamente até a mesa. Que surpresa. Ricardo fechou levemente o semblante. Clara. Ela ignorou o tom frio dele e voltou os olhos para Ana. Um olhar de cima a baixo. Analítico. Desdenhoso. Então é você. Ana manteve a postura. Desculpe. Clara deu um sorriso que não tinha nada de simpático. A famosa da internet. Algumas pessoas ao redor começaram a prestar atenção. O clima mudou. Ricardo falou baixo. Clara, não é o momento. Mas ela continuou. Eu só estou curiosa. Você decidiu investir em negócios sociais agora? O silêncio na mesa ficou pesado. Ana entendeu exatamente o que aquilo significava. Era humilhação disfarçada. Ricardo levantou-se. Chega! Mas Clara não parou. Querida, homens como ele gostam de novidade. Mas isso passa. A frase foi um ataque direto. O restaurante inteiro parecia assistir. Ana poderia ter se encolhido. Poderia ter saído. Poderia ter chorado. Mas não fez nada disso. Ela levantou-se também. Olhou diretamente nos olhos de Clara. E falou com calma. Eu vendo doces na rua. Não vendo meu valor. O impacto foi imediato. Algumas pessoas prenderam a respiração. Clara perdeu o sorriso por um segundo. Ricardo sentiu algo diferente. Orgulho. Ana continuou. Se você me vê como algo passageiro, isso diz mais sobre você do que sobre mim. Silêncio absoluto. Clara, sem resposta à altura, ajeitou o vestido. Aproveite enquanto dura. E saiu. O restaurante voltou aos poucos ao normal, mas a tensão ainda pairava. Ricardo virou-se para Ana. Eu sinto muito. Ela respirou fundo, o coração ainda acelerado. É isso que eu quis evitar. Ele entendeu. Ali estava o mundo dele invadindo o dela. Sem pedir licença. Sem cuidado. Eu não queria que você passasse por isso. Mas eu passei. Não havia acusação na voz dela. Apenas realidade. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Não como gesto de posse, mas de apoio. Eu não estou com você por rebeldia. Nem por impulso. Ela sustentou o olhar. Então por quê? Ele respondeu sem hesitar. Porque você é a primeira pessoa que me trata como homem. E não como cifra. Aquilo a desarmou por dentro. Mas ela ainda mantinha a muralha. E quando isso começar a custar caro demais? Ele sabia do que ela falava. Investidores, família, imagem. Eu assumo o custo. A resposta foi firme. Convicta. Mas antes que o momento se tornasse leve novamente, celulares começaram a surgir discretamente. Alguém havia filmado a discussão. Ana percebeu. E o medo voltou. Está vendo? Não existe só nós dois no seu mundo. Ele ficou em silêncio. Porque ela tinha razão. Ela pegou a bolsa. Eu não posso virar espetáculo. Ele levantou-se rapidamente. Ana, espera. Ela parou por um segundo. Os olhos brilhavam. Mas não de fraqueza. Eu não preciso de luxo. Não preciso de restaurante caro. Eu só preciso que, se você quiser estar comigo, esteja preparado para me defender. Mesmo quando ninguém estiver olhando. E saiu, de cabeça erguida, deixando para trás um restaurante luxuoso e um homem que, pela primeira vez, sentiu medo de perder algo que realmente importava. Naquela mesma noite, o vídeo da discussão começou a circular. A manchete mudou.
Vendedora enfrenta ex de empresário em restaurante de luxo. Mas a pergunta que agora ecoava era outra. Ricardo estaria disposto a enfrentar seu próprio mundo por ela? Ou o orgulho dela seria forte demais para permitir que ele tentasse? O que aconteceria depois daquele jantar? Não seria apenas romântico. Seria decisivo. A Cries. O vídeo do restaurante se espalhou mais rápido do que qualquer um poderia prever. Em poucas horas estava em todos os portais de fofoca. A manchete variava, mas o foco era sempre o mesmo. A vendedora que enfrentou a ex do milionário. Alguns a chamavam de corajosa, outros de oportunista. Mas agora não era só curiosidade, era julgamento em massa. Na manhã seguinte, Ricardo foi chamado para uma reunião extraordinária na empresa. A sala estava tensa, sócios sérios, investidores conectados por vídeo. O clima não era amigável. Precisamos falar sobre sua exposição recente. Isso pode afetar contratos. Nossa imagem é estabilidade, não escândalo. Ricardo manteve a postura firme. Não há escândalo. Um dos sócios rebateu. Para você pode não ser, para o mercado é. Ele respirou fundo. Sabia como aquele mundo funcionava. Qualquer sinal de instabilidade virava especulação. Ela não é um problema, mas a narrativa pode virar. A pressão aumentava. Alguns sugeriram uma nota pública. Outros recomendaram distância temporária. A palavra que mais apareceu foi cautela. Mas para Ana, a crise era diferente. Ela não estava em uma sala de reuniões. Estava na rua, sendo filmada, sendo abordada. Perguntas invasivas. Vocês estão juntos? Ele vai te assumir? Você já conheceu a família dele? Ela tentava ignorar, mas o movimento caiu. Alguns clientes evitavam comprar. Outros compravam só para puxar assunto. Ela não queria ser notícia. Queria vender doces. Naquela tarde, ao chegar em casa, encontrou Lucas sentado na sala com o celular na mão. Ele parecia confuso. Mana, estão falando de você na escola. O coração dela apertou. Era isso que ela temia. Ela se ajoelhou na frente dele. E o que estão dizendo? Que você vai casar com um homem rico e nunca mais vai vender doce. Ela sorriu tentando aliviar. E você acredita nisso? Ele balançou a cabeça. Eu só quero que você fique bem. Aquela frase doeu mais que qualquer comentário online. Ela não queria que o irmão crescesse em meio a julgamentos e especulações. Na mesma noite, Ricardo ligou. A voz dele estava diferente, mais séria. Precisamos conversar. Ela já sabia o que vinha. Encontraram-se em um lugar discreto. Sem luxo, sem restaurante caro. Uma praça tranquila. Ele foi direto. Estão me pressionando. Ela manteve o olhar fixo. Eu imaginei. Investidores, conselho, minha família. A palavra família pesou. O que eles disseram? Ele hesitou por um segundo, mas escolheu a verdade. Que isso pode prejudicar minha imagem. Ela riu baixo. Não de humor, mas de ironia. Sua imagem. Silêncio. Ela respirou fundo antes de continuar. Ricardo, eu não posso virar um risco na sua planilha. Ele se aproximou. Você não é um risco. Então por que está aqui falando como se fosse? A pergunta ficou no ar. Ele não tinha resposta simples. Porque no fundo estava dividido. Não sobre o que sentia, mas sobre as consequências. Ela percebeu. E aquilo confirmou seu maior medo. Eu não posso competir com seu mundo. Não é competição. É realidade. O vento soprava frio naquela noite. Ela sentia que precisava tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. Eu não quero ser o motivo de briga com sua família. Eu resolvo isso. E quando resolver, vai ter outra coisa. Sempre vai ter. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Não estava acostumado a não ter controle. Mas com ela, nada era simples. O que você quer dizer? Ela engoliu seco. A decisão doía, mas era necessária. Que talvez seja melhor parar aqui. A frase caiu como um impacto silencioso. Ele a encarou, incrédulo. Você está terminando algo que nem começou? Estou protegendo o que ainda não foi destruído. Os olhos dele mostravam algo raro. Medo. Você está desistindo. Não, estou escolhendo. Ela não chorou. Não gritou. Mas estava machucada. Porque parte dela queria ficar. Mas a outra parte sabia que poderia se perder tentando caber em um mundo que não era o seu. Mas se for para continuar, tem que ser porque você escolhe ficar, mesmo com pressão, mesmo com risco, mesmo com prejuízo. Ele deu um passo à frente. Eu escolho. Ela segurou o olhar dele. Hoje, a palavra foi um desafio, porque o hoje era fácil. Difícil seria sustentar amanhã. Ela deu um passo atrás. Eu preciso de tempo. E foi embora. Ricardo ficou parado na praça vazia. Pela primeira vez, dinheiro não resolvia. Influência não resolvia. Argumentos não resolviam. Ele precisava decidir quem queria ser. O empresário que protegia contratos
ou o homem que protegia sentimentos. Enquanto isso, Ana chegava em casa com o coração pesado, mas também com a consciência tranquila. Ela nunca permitiria que alguém a escolhesse pela metade, ou a escondesse quando as coisas apertassem. A crise não era apenas externa, era interna. E o próximo passo deles definiria tudo. Porque às vezes o amor não acaba por falta de sentimento, acaba por excesso de medo. Mas o que nenhum dos dois sabia é que algo estava prestes a acontecer, que mudaria completamente a perspectiva de Ricardo. E faria Ana perceber que talvez ele estivesse disposto a pagar um preço que ninguém esperava. E quando essa virada chegasse, nada mais seria como antes. A virada. Depois da conversa na praça, o silêncio entre eles se tornou pesado. Ana não bloqueou Ricardo. Ricardo não insistiu. Mas algo estava diferente. Não era indiferença. Era reflexão. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo começou a questionar as próprias prioridades. Durante dias tentou mergulhar no trabalho. Reuniões, assinaturas, projetos milionários. Mas cada contrato fechado parecia menor do que a decisão que precisava tomar. Ele ouviu novamente as palavras dela ecoando na mente. Se for para continuar, tem que ser porque você escolhe ficar, mesmo com risco. Ele percebeu algo incômodo. Sempre foi respeitado, sempre foi obedecido, mas raramente foi desafiado. E Ana o desafiava. Não pelo dinheiro, mas pela verdade. Enquanto isso, a situação de Ana piorava. As vendas caíram drasticamente. A exposição afastou alguns clientes antigos. O dono da casa voltou a cobrar o aluguel atrasado. O remédio de Lucas estava no fim. Ela começou a considerar vender o carrinho. Talvez procurar emprego fixo, mesmo ganhando menos. Talvez desistir do sonho da confeitaria. Naquela noite, sentada à mesa simples da cozinha, abriu o caderno antigo onde desenhava o projeto da própria loja. Passou os dedos pelo desenho da fachada. Confeitaria Ana. Os olhos se encheram de lágrimas. Mas ela não chorou. Estava cansada de chorar. No dia seguinte, Ricardo tomou uma decisão. Não ligou para ela. Não fez anúncio público. Não fez postagem nas redes. Fez algo diferente. Ele contratou discretamente um contador para investigar a situação dela. Não para controlar, mas para entender. Descobriu sobre o irmão. Sobre as consultas médicas. Sobre o aluguel atrasado. Sobre o histórico impecável de pagamento até a exposição acontecer. Descobriu que ela nunca usou a própria história para pedir ajuda. E aquilo o atingiu profundamente. Ela não queria ser salva, mas precisava de oportunidade. E então ele fez algo inesperado. Sem avisar, sem plateia, sem manchete. Alugou um pequeno ponto comercial em um bairro intermediário, movimentado, mas longe dos olhares curiosos da elite. Simples, aconchegante, com cozinha adequada. Reformou discretamente. Mandou instalar um balcão bonito, mesas pequenas. Pintou as paredes de cores claras e colocou uma placa temporária coberta por tecido. No contrato não estava o nome dele. Estava o dela. Locatária, Ana Souza. 2 dias depois, ele a procurou. Ela estava guardando o carrinho no fim da tarde quando o viu se aproximar. O coração apertou, mas ela manteve a postura. Você disse que precisava de tempo. Eu precisei. Ele estendeu um envelope. O que é isso? Uma chance. Ela franziu a testa. Eu não quero dinheiro. Não é dinheiro. Ela abriu. Era um contrato de locação. Um endereço. Ela leu 2 vezes. 3. O que é isso? É seu ponto. Ela ergueu os olhos confusa. Meu o quê? Sua confeitaria. Sua confeitaria. O mundo pareceu ficar em silêncio por alguns segundos. Eu não posso aceitar isso. Ele já esperava a reação. Não é presente. Então é o quê? É investimento. Ela fechou o envelope. Eu não sou o projeto. Ele deu um passo à frente. Eu sei. Por isso está no seu nome. Você paga o aluguel quando puder. O contrato é seu. O negócio é seu. Se der errado, a responsabilidade é sua. Se der certo, o mérito é todo seu. Ela sentiu as mãos tremerem. Por quê? Ele respondeu sem hesitar. Porque você não precisa de resgate. Precisa de estrutura. O coração dela acelerou. Aquilo não era caridade. Era oportunidade. Mas ainda havia orgulho. E o que você ganha com isso? Ele olhou nos olhos dela. A chance de provar que eu escolho ficar. Silêncio. Ela engoliu seco. Isso não apaga o seu mundo. Eu não quero apagar meu mundo. Quero abrir espaço nele. A frase foi sincera. Sem arrogância. Sem promessa exagerada. Ela respirou fundo. Se eu aceitar, não é por você. Eu sei. É pelo meu sonho. Eu sei. Ela fechou os olhos por um segundo e lembrou da mãe. Se você não tiver oportunidade, crie uma. Talvez aquela fosse a oportunidade. Não perfeita,
Não simples, mas real. Eu vou ver o lugar. Ele não sorriu de vitória. Apenas assentiu. Quando chegaram ao ponto comercial e ela viu a pequena loja pronta, o mundo pareceu parar. As paredes claras, o balcão, a cozinha organizada, o espaço que sempre desenhou no caderno. Ela levou a mão à boca. As lágrimas vieram dessa vez. Você fez isso tudo? Não, você fez. Eu só acelerei. Ela virou-se para ele, os olhos marejados. Se eu aceitar, é porque acredito que posso crescer sozinha. E eu vou estar do lado, não na frente. Ela deu um passo em direção à porta. Tocou na placa ainda coberta. Qual é o nome? Ele sorriu de leve. Você escolhe. Ela puxou o tecido que cobria a placa temporária. Ainda estava em branco. Espaço vazio. Esperando, como o futuro deles. E ali, naquele pequeno ponto comercial, não era apenas um negócio que estava começando. Era uma virada. Não de conto de fadas, mas de escolha. Ele escolheu apoiar sem dominar. Ela escolheu confiar sem se perder. Mas a pergunta ainda permanecia. O mundo dele aceitaria essa decisão? Ou a verdadeira batalha ainda estava por vir? Porque quando alguém cresce, nem todos aplaudem. E a inauguração daquela pequena confeitaria não passaria despercebida. A transformação. O cheiro de tinta fresca ainda estava no ar quando Ana girou a chave pela primeira vez na porta da pequena loja. As mãos tremiam. Não de medo, mas de responsabilidade. O espaço era simples. Mas era dela. Ou melhor, estava se tornando dela. Naquela semana, ela quase não dormiu. Passava horas organizando a cozinha, testando receitas, ajustando quantidades, planejando preços. Não queria luxo, queria qualidade. Queria que cada doce tivesse o mesmo cuidado que tinha na calçada. Mas agora com estrutura. Ricardo manteve a promessa. Não interferiu nas decisões. Não escolheu cardápio. Não opinou nos valores. Apenas observava de longe, orgulhoso. No dia da inauguração não houve banda. Não houve imprensa convidada. Não houve evento extravagante. Apenas uma placa simples foi instalada acima da porta. Confeitaria Ana. Ela ficou parada alguns segundos olhando o próprio nome ali. Lembrou das madrugadas frias, do carrinho pesado, dos olhares de desprezo, das mensagens maldosas, e respirou fundo. Lucas foi o primeiro cliente oficial. Entrou sorrindo. Eu quero o melhor brigadeiro do mundo. Ela riu emocionada. Mas o que nenhum deles esperava era o que aconteceria nas horas seguintes. Uma cliente postou foto da loja. Depois outra. Depois outra. Alguém reconheceu. Não é a moça da internet? A curiosidade trouxe movimento. Mas dessa vez não era para julgar. Era para experimentar. As pessoas começaram a entrar, provar e ficar. O boca a boca foi mais forte que qualquer polêmica. No segundo dia, a fila já dobrava da esquina. No terceiro, ela precisou contratar ajuda. E, ironicamente, muitos dos que antes comentaram mal agora postavam elogios. A melhor confeitaria da região. Exemplo de superação. História inspiradora. Ana via tudo com cautela. Ela sabia como o mundo mudava rápido. Mas agora a narrativa era diferente. Não era a vendedora com milionário. Era a empreendedora que cresceu. Ricardo passou em frente à loja certa tarde, sem avisar, sem seguranças. Observou de dentro do carro a movimentação intensa, clientes sorrindo, funcionárias uniformizadas. Ana no balcão atendendo pessoalmente. Ela parecia maior, mais segura, mais luminosa. Ele sentiu algo que dinheiro nunca deu, orgulho verdadeiro. Mas nem tudo eram flores. A família dele começou a reagir. Sua mãe marcou um jantar formal. Tão sério. Você realmente está envolvido com essa moça? Ele não desviou. Estou. Ela não faz parte do nosso círculo. Talvez esteja na hora do círculo mudar. A resposta foi firme, mas a tensão aumentava. Alguns amigos começaram a se afastar. Convites diminuíram. Comentários surgiram nos bastidores. Ele está arriscando a reputação. Está misturando emoção com negócios. Mas Ricardo não recuou, porque agora não era apenas sentimento, era admiração. Enquanto isso, Ana enfrentava seus próprios fantasmas. O sucesso trazia medo, medo de não dar conta, medo de falhar, medo de provar aos críticos que estavam certos. Uma noite, depois de fechar a loja, sentou sozinha em uma das mesas. Olhou ao redor. O sonho estava ali, mas junto dele vinha a responsabilidade. Ricardo entrou discretamente. Ela levantou o olhar. Está espionando? Ele sorriu leve, só observando o resultado. Ela cruzou os braços, mas havia carinho no gesto. Não foi você que fez. Eu sei. Ele se aproximou. Mas eu sabia que você conseguiria. Ela suspirou. Ainda tenho medo. Eu também. Ela o encarou surpresa. Você?
Tenho medo de não ser suficiente para alguém que construiu tudo isso sozinha. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era sincero. Ela percebeu algo importante naquele momento. Ele não estava tentando salvá-la. Estava tentando acompanhá-la. E isso mudava tudo. A transformação não foi apenas financeira. Foi interna. Ela deixou de se ver como sobrevivente e passou a se enxergar como construtora de sonhos, de espaço, de futuro. E a sociedade começou a reagir diferente. Convites para entrevistas surgiram. Propostas de parceria. Ela recusou algumas, aceitou outras. Sempre com cautela. Sempre lembrando de onde veio. Mas a maior transformação estava na forma como olhava para Ricardo. Antes via um risco. Depois viu um desafio. Agora via um parceiro. Mas quando tudo parecia finalmente estável, uma proposta inesperada surgiria. Algo que colocaria à prova não o negócio dela, mas o relacionamento dos dois. Porque crescer muda as pessoas. E a próxima decisão que eles teriam que tomar definiria se aquela história era apenas superação ou destino. O final impactante. Meses se passaram desde a inauguração da confeitaria Ana. O que começou como um pequeno ponto comercial já não era apenas uma loja. Era referência. Era fila na porta. Era cliente fiel. Era prova viva de que dignidade e talento caminham mais longe do que qualquer privilégio. Ana já não empurrava mais um carrinho pelas ruas. Agora coordenava a equipe, criava novos sabores e planejava expansão. Mas havia algo que ela fazia questão de manter. Todos os dias antes de abrir a loja, preparava pessoalmente a primeira leva de brigadeiros, como lembrança, como raiz, como gratidão. Enquanto isso, Ricardo enfrentava as últimas resistências do seu próprio mundo. Alguns investidores se afastaram, outros ficaram. A família demorou, mas começou a perceber que aquilo não era impulso, era escolha. E ele nunca esteve tão decidido. Certa noite, Ana organizava o fechamento do caixa quando recebeu uma mensagem dele. "Você confia em mim?" Ela respondeu. "Depende." Ele enviou apenas um endereço. Era o primeiro lugar onde tudo começou. O antigo semáforo. A mesma esquina. Ela estranhou, mas foi. Quando chegou, o cenário estava diferente. Não havia imprensa. Não havia multidão. Apenas luzes discretas iluminando o local. E ali, parado exatamente onde o carro havia ficado meses atrás, estava Ricardo. Mas não de terno. Não com postura corporativa. Estava simples. Como alguém que finalmente aprendeu a despir o peso do próprio sobrenome. Ela se aproximou devagar. "O que é isso?" Ele respirou fundo antes de falar. "Aqui foi onde eu te vi pela primeira vez." Ela olhou ao redor. Lembrou do vento frio, da bandeja na mão, do medo. "Eu só estava trabalhando." "Eu sei." Ele deu um passo à frente. "E foi exatamente isso que me fez parar." O silêncio era intenso, mas não desconfortável. Era cheio de significado. Ele continuou. "Eu já conheci pessoas impressionantes, poderosas, influentes." Ele segurou levemente a mão dela. "Mas nunca conheci alguém que me ensinasse tanto sobre valor quanto você." Os olhos dela começaram a brilhar, não por luxo, mas por verdade. "Você me mostrou que força não faz barulho, que dignidade não precisa de plateia." Ela tentou manter firmeza, mas o coração estava acelerado. "Ricardo!" Ele se ajoelhou, ali mesmo, na calçada onde tudo começou. Não havia tapete vermelho, não havia palco, apenas a rua comum onde ela já foi invisível. Mas agora aquele chão era símbolo de virada. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Abriu um anel delicado, elegante, sem exagero. "Eu não quero te salvar." A voz dele estava firme, mas emocionada. "Eu quero caminhar ao seu lado." O mundo parecia em pausa. Carros passavam ao fundo. Mas naquele instante só existiam os dois. "Eu não quero alguém que precise de mim." Ele respirou fundo. "Eu quero alguém que me escolha." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas eram lágrimas diferentes das que derramou meses atrás. Eram lágrimas de reconhecimento. Ele concluiu. "Ana, você aceita continuar escrevendo essa história comigo?" O silêncio durou poucos segundos, mas pareceu eterno. Ela lembrou das humilhações, da crise, do orgulho, da dúvida. Lembrou da própria força. E percebeu algo essencial. Ela não estava aceitando por necessidade. Estava aceitando por escolha. Ela estendeu a mão. "Eu nunca precisei ser salva." Ele sorriu. "Eu sei." Ela respirou fundo. "Mas eu escolho caminhar com você." Ele colocou o anel. Levantou-se e a abraçou ali mesmo. Sem plateia, sem manchete. Apenas verdade. E naquele abraço não havia diferença de classe. Não havia julgamento social. Não havia plano estratégico. Havia parceria. Nos dias seguintes, a notícia não saiu como escândalo.
Saiu como inspiração. Mas, diferente da primeira vez, eles não deram entrevistas dramáticas. Não transformaram o amor em espetáculo. Continuaram vivendo. Ela abriu uma segunda unidade da confeitaria meses depois. Ele investiu em projetos sociais voltados para pequenos empreendedores. Não por marketing, mas por convicção. E sempre que alguém perguntava como tudo começou, Ana sorria e respondia: com um brigadeiro, porque às vezes o que parece pequeno é apenas o começo de algo gigante. E aquela jovem que vendia doces na rua para sobreviver não se tornou princesa. Não precisou abandonar suas raízes. Ela se tornou dona do próprio destino e escolheu amar, não por necessidade, mas por liberdade. Se você quiser, agora eu posso criar. E se essa história tocou seu coração, talvez não seja só sobre amor. Talvez seja sobre dignidade, sobre escolha, sobre nunca permitir que o mundo diga onde é o seu lugar. A Ana não precisou ser salva. Ela precisou de oportunidade. E quando a oportunidade encontrou coragem, o impossível virou realidade. Agora eu quero saber de você. E você acredita que o amor pode vencer as diferenças? Eu acho que mundos diferentes nunca dão certo. Escreve aqui nos comentários a sua opinião. Eu leio todos. Se essa história te emocionou, deixa o like. Compartilha com alguém que nunca desistiu dos próprios sonhos. E se você acredita que todo mundo merece uma virada na vida, se inscreve no canal porque aqui a gente conta histórias que aquecem o coração e despertam a fé. E me conta aqui embaixo. E de qual cidade você está assistindo? Nos vemos na próxima história.